Nunca pare nessa estrada. Caminhoneiros quebram o silêncio. Lucas dirigia pela estrada deserta da cidadezinha, o volante firme, mas o coração apertado. Tinha passado da meia-noite e o ar parecia pesar, úmido, carregado, como se a noite tivesse engolido cada suspiro. As estrelas sumiam no céu cinza, apagadas por uma sombra invisível. De repente, no horizonte, a silhueta empoeirada de uma fila de caminhões parados apareceu. Parados ou abandonados. Os faróis apagados. As carrocerias cobertas por uma camada grossa de poeira e ferrugem. Um silêncio sepulcral entre eles. Lucas sentiu um arrepio frio subir da espinha. Um cheiro cortante de ferro velho, ferrugem misturada com algo metálico, invadiu o ar dentro do carro. Era estranho demais para ser natural. O motor do caminhão parou de repente, não por vontade dele, mas porque seu instinto gritava louco para ele não sair dali. Mas ele saiu. Parou o veículo. Pisou no chão duro da estrada, ar ajustado, olhos arregalados tentando enxergar além da escuridão. Pisadas leves esmagando o cascalho. Ele caminhou até o primeiro caminhão. Encostou a mão na lateral fria e enferrujada. Quando abaixou para olhar embaixo, notou algo preso na roda. Pedaços de fotos rasgadas, amareladas pelo tempo. Família sorrindo, crianças felizes, olhos brilhantes. Mas junto, rabiscos, letras apressadas, relatos sombrios sobre desaparecimentos, pessoas que jamais voltaram para casa. Lucas engoliu seco. Um sussurro gelado cruzou o ar, tão baixo, tão estranho, que a boca dele ficou seca. Não está sozinho. O vento parecia sussurrar palavras que escapavam da compreensão. Ele sentiu o olhar denso de algo invisível, uma presença que girava em torno dele, como se a sombra... E então, um grito cortou o silêncio, vindo de dentro dos caminhões. Um som agonizante, dilacerante, que fazia a garganta dele queimar. Olhou ao redor e só viu escuridão, um preto que engolia tudo. No canto do olho, uma sombra se moveu rápido, algo humano, disforme, errante. A mão suava, o pulso batia desesperado e o medo assumiu o controle. Lucas se perguntou e a pergunta explodiu dentro dele. O que aconteceu com essas pessoas? Por que esses caminhões estavam ali, parados no tempo? Um frio estranho, quase familiar, misturou-se ao medo, como se ele fosse parte daquela história aterradora. E aí, uma luz pálida começou a piscar nos caminhões. Um brilho tremeluzente, fraco e doentio. Aos poucos, rostos começaram a se formar naquele brilho fosco. Rostos distorcidos, olhos vazios, bocas mudas, implorando por ajuda. A pele parecia esticar até o limite do possível, e o som do grito ficou mais intenso, mais próximo. A tensão esmagava o peito de Lucas. Era uma armadilha, ou talvez uma maldição que engolia todo mundo que passava por aquela estrada esquecida. Ele ainda podia sentir o cheiro forte, metálico, grave, aquele cheiro que sempre precedia o ausente, o desaparecido, o enterrado na noite.
O medo gritava para ele escapar, mas a curiosidade, cruel como um punhal, fazia a cabeça dele pulsar insistente. O que ele faria agora? Parar era arriscar o que não dava para entender. Seguir em frente, talvez, significasse se perder para sempre neste silêncio de aço e sombras. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ele ainda podia sentir o cheiro forte, metálico, grave, mas naquele momento, a tensão explodiu em um novo nível. Uma das portas do caminhão mais próximo se escancarou de repente, cortando o silêncio como uma faca. Lucas piscou, atônito. Uma figura disforme emergiu do interior, com olhos opacos, como se tudo estivesse apagado. Seu coração disparou. Ajuda-me, sussurrou a sombra, a voz trêmula, mas o som era um eco perdido, como se viesse de longe. Desesperado, Lucas sentiu um impulso de correr, mas algo pendeu no lugar. Não só o medo, mas uma estranha conexão. Ele conhecia aquele rosto. Um arrepio gelado percorreu sua pele. Era Marlene, a irmã desaparecida que ele procurara por anos. O mundo ao redor dele começou a girar. As fotos na roda do caminhão, as histórias de desaparecimento, tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça macabro. A lembrança de sua infância, dos risos e dos sonhos, esborrachou-se contra a realidade. E ali estava ela, uma imagem distorcida do que uma vez foi. Marlene estendeu a mão, o olhar dela fixo e faminto. Não posso ficar aqui, Lucas. Eles estão vindo. A cena mudou rapidamente. O grupo de caminhões, antes silencioso, se agitou em uma sinfonia de gritos e sussurros. De dentro deles, sombras se moviam, se aproximando. A angústia cresceu, como se a própria estrada estivesse viva, sugando todos os ecos de esperança. E então, uma luz azul começou a emanar do meio da escuridão, revelando rostos antes invisíveis. Centenas deles, todos pedindo socorro. Lucas ficou paralisado. Marlene estava ali, mas ela estava mudada. O que foi feito dela? O que tinha acontecido com aqueles caminhoneiros? A urgência de respostas pulsava como um tambor em seu peito. Ele percebeu que a estrada não era apenas um caminho, era uma armadilha. Vou te pegar se você não correr! Marlene exclamou, a voz tremendo. E quando o chão sob seus pés começou a vibrar, o dilema ficou evidente. Seguir em frente ou ficar e enfrentar seus piores pesadelos. O que ele escolheria poderia mudá-lo para sempre. A tensão no ar era palpável. O chão vibrava sob os pés de Lucas, enquanto ele lutava para entender a cena à sua frente. Marlene, ou o que restava dela, estendia a mão, a expressão distorcida, como um eco do que deveria ser sua irmã. A luz azul pulsava, revelando os rostos de outros perdidos,
todos eles clamando por algo que ninguém ali poderia entregar. Lucas, você precisa ir. A voz de Marlene soava cada vez mais como um desespero. Algo caminhava na escuridão e não era só a presença dos desaparecidos. Isso ecoava dentro dele, um chamado primal. As sombras se agitaram e um grito gutural rasgou o ar, cortando o nome dele como uma faca. Ele piscou, absorvendo a realidade do que estava acontecendo. O pânico tomou conta. Em um movimento quase instintivo, ele deu um passo atrás, a lembrança da infância invadindo sua mente. As risadas, os jogos, a proteção que ele tentou oferecer. E ali estava ela. Mas não era a Marlene que ele conhecia. Não mais. Marlene. Ele sussurrou, mas a palavra se perdeu na confusão. Corra, ela gritou. Mas foi como se cada letra se enrolasse em sua garganta. E então a luz azul se expandiu, quase como um portal, revelando claramente os rostos atrás das sombras, os caminhoneiros. Mas não eram apenas os caminhoneiros. Algo estava errado. O que Lucas imaginou ser um grupo de almas perdidas se transformou, revelando figuras conhecidas. Ele reconheceu cada uma trazendo dor e confusão. Eram seres que ele não via há anos, amigos de infância, caras esquecidos e até mesmo pessoas que haviam sumido da cidade e que ele nunca soube completamente o que aconteceu. Essa estrada, esse lugar, estava atrelado a cada um deles. Havia algo mais aqui, Lucas murmurou. A noção de um segredo profundamente enterrado começando a se formar. As peças do quebra-cabeça não estavam apenas faltando, estavam se revelando de uma maneira horrenda. Marlene, o que aconteceu com você, com eles? Ele olhou ao redor. As vozes mais distorcidas agora colidindo em uma cacofonia angustiante. Não é seguro aqui, Marlene disse, puxando-o pela mão. Embora a conexão parecesse mais uma corrente, um fardo, do que um elo de amor. Você precisa seguir. Eles estão sempre à espreita. Ouvindo essas palavras, Lucas ficou paralisado. Alguém no fundo de sua mente sussurrou que essa não era a única verdade. O desespero no rosto de Marlene era genuíno. Mas havia algo mais. Algo nebuloso que ele não conseguia tocar. Ele piscou, tentando enxergar além da névoa, tentando entender. Então, um outro grito cortou a escuridão. Não era uma súplica, era um chamado. Ele se virou na direção do barulho e viu uma figura surgir da penumbra. Não uma, mas duas. Eram sombras que deveriam ser familiares. Ele sentiu o estômago revirar. Era o xerife da cidade, um homem que ele sempre respeitou, com seu chapéu tamanho família. E ao lado dele estava uma mulher, que Lucas conhecia muito bem. Sua mãe. Mãe? Ele sussurrou atônito. Não poderia ser. Não depois de tudo. Não sob essas circunstâncias. Marlene, você trouxe o Lucas? A voz da mãe estava cheia de um frio, que não deixava dúvidas. Uma camada de manipulação que o congelou ao lugar. Ele não conseguia reconhecer aquela mulher. O medo tomava conta dele. Ela não pode ficar aqui, Lucas murmurou, lutando contra tudo o que ele sabia. Ele tinha desejado encontrar sua irmã, mas e se aquilo fosse uma armadilha? E se tudo o que ele conhecia sobre seu passado estivesse construído sobre mentiras? Precisamos levá-la para casa, Lucas. É o que sempre fizemos.
Você já sabe o caminho. A mãe dele respondeu, mas as palavras não pareciam ter calor. Eram formuladas e frias, como um registro. Lucas, vamos. Marlene implorou, a expressão de desespero voltando, enquanto as sombras começavam a se agitar novamente. Eles estão vindo atrás de você. Por que você está? Ele gritou, sentindo que a terra sob seus pés poderia se abrir a qualquer momento. Por que você está com ele? Aqui não é lugar para questionamentos, meu filho. A mãe dele disse, e com um gesto fez o xerife se aproximar ainda mais. O olhar dela era punitivo. A estrada requer proteção. Precisamos de você. As palavras a sufocaram. Como assim precisava dele? Proteção? Ele não compreendia o que estava acontecendo. As silhuetas começaram a se aproximar, mais figuras surgindo na penumbra. Uma multidão de almas gritando, uma rede de rostos gritando. Eram pessoas que ele pensava ter deixado para trás, mas que de alguma forma sempre estiveram atadas a essa maldição. Nunca vai escapar. Eles vão te pegar. Murmúrios ecoaram de todos os lados, cada palavra pontuada por uma batida contínua que fazia o peito de Lucas se apertar. Desejamos a liberdade, Lucas. O xerife gritou, aferindo uma nova energia. Os olhares tornaram-se sombrios. Mas o sacrifício é necessário. O terror se espalhou por Lucas. Ele percebeu que a verdadeira natureza daquela estrada não era apenas uma armadilha para os caminhoneiros. Era também um lugar onde os mortos e os vivos se cruzavam. Um espaço que trocava realidades em círculos de dor intermináveis. Marlene estava errada. Suas intenções não eram levar Lucas para sair. Não, ela estava tentando puxá-lo para dentro desse ciclo, para sacrificar algo dentro dele que pertencia à história que eles compartilharam, para se juntar a todos que haviam desaparecido com o xerife e sua mãe. Lucas, você é parte disso. Você sabe. A mãe dele gritou, sua voz agora mais afiada, mais provocativa. Foi um golpe. Lucas percebeu que o que parecia ser uma busca por liberdade estava realmente mais ligado a um plano obscuro que prometia se repetir para os próximos. Ele se virou para Marlene, e as lágrimas escorriam em seu rosto. Esta não era a irmã que ele procurava. Era uma caricatura, um eco do que já foi. Seu coração batia tão rápido que parecia querer se desencadear. O desejo de entender, de escapar, de salvar Marlene se chocava com o medo do que significava entrar nessa notoriedade de dor e sacrifício. Os rostos na multidão agora estavam mais nítidos. Cada expressão de sofrimento cortava seu coração. Ele não podia deixar que isso continuasse. Não ali. Um novo grito rasgou a quietude. Corre, Lucas, corre! Marlene gritou. Sem pensar duas vezes, ele se virou e começou a correr. Cada passo parecia pesar 1000 quilos. A luz azul piscava como um sinal de alerta, e as vozes atrás dele se tornavam uma orquestra de desespero. Ele não sabia para onde estava indo, mas sabia que precisava escapar daquela alucinação. Enquanto corria, o chão tremia mais forte e as sombras pareciam buscar por seu corpo um movimento interminável de braços e garras. O medo se transformou em adrenalina e com um último olhar para Marlene e a mãe, ele percebeu, por fim, que a fuga era a única escolha que lhe restava. Mas havia algo obscuro em seu interior
que ecoava ao mesmo tempo. E se a resposta que ele procurava estivesse simplesmente em aceitar o chamado daquela estrada, o que isso faria com ele? Seria necessário um sacrifício de verdade? Naquela fração de segundo, antes de se atirar para a escuridão, ele ouviu novamente o sussurro. Mais claro agora, a estrada nunca termina, e a pergunta ainda pairava na mente de Lucas. O que ou quem seriam os reais monstros naquela história? E quando ou se a verdade iria aparecer? O eco de suas passadas se perdia na escuridão, mas o chamado da estrada nunca silenciaria. Lucas correu como se sua vida dependesse da velocidade. O chão vibrava sob seus pés. As sombras pareciam gananciosas, tentando agarrá-lo. Ele precisava escapar, mas a imagem de Marlene e a voz de sua mãe ficavam ecoando na cabeça. A estrada requer proteção. O que isso significava? E então, tudo mudou. Um estrondo tomou conta do ar. O céu parecia se rasgar, e uma luz intensa irrompeu de trás do último caminhão. Cega, como um relâmpago. Lucas parou, completamente atordoado. O brilho iluminou todo o cenário, revelando figuras e rostos que ele nunca esperava ver. Não eram apenas os desaparecidos. Aqueles eram os rostos da cidade inteira. Familiares e amigos que ele acreditava terem esquecido. Mas havia algo mais. Algo absurdo. A luz começou a se condensar, formando uma figura central. O xerife. Ele tinha um sorriso largo, mas não era um sorriso acolhedor. Era uma máscara de triunfo. Você finalmente chegou, Lucas, ele anunciou, e uma onda de risos ecoou ao seu redor. Não era só dele, mas de todos os que estavam ali, conhecidos e desconhecidos. Mas, por quê? Lucas perguntou, a garganta seca. Porque estamos todos ligados a você, desde sempre. O xerife declarou, como se revelasse um segredo guardado por décadas. Você pertence a esta estrada, Lucas. Sua irmã, Marlene, foi apenas o último sacrifício. Você será o próximo. O mundo girou ao redor dele. O ar ficou pesado, e as vozes se tornaram um murmúrio ensurdecedor. Cada som era um punhal cravado no coração de Lucas. A realidade que ele conhecia desmoronava. Essa não era apenas uma luta pela liberdade. Era uma batalha pelas correntes invisíveis que o uniam a todos ali. Mas o que ele poderia fazer? A única resposta que ecoava em sua mente: a estrada nunca termina. E assim, a pergunta pairava no ar. O que Lucas realmente era para todos aqueles que haviam desaparecido? O mundo girou ao redor dele. O xerife estava se aproximando, com um sorriso que não prometia nada de bom. Você finalmente chegou, Lucas, ele proclamou, e a multidão atrás dele começou a rir. Mas era um riso vazio, cruel, ecoando na escuridão. Por quê? O que você quer de mim? Lucas gritou, a voz falhando. Você não entende, rapaz. Você é parte deste ciclo. Sua essência faz parte da energia que mantém tudo aqui. Cada desaparecido,
cada angústia. Você é a peça que faltava. O xerife moveu os braços em um gesto dramático, como se mostrasse a toda a cena à sua volta. A luz azul pulsava, olhando para Lucas, mostrando os rostos distorcidos, cada um mais desesperado que o outro. Um arrepio percorreu sua coluna. Não pode ser verdade. Pedaços de sua infância e suas memórias se desintegravam. Então, a comoção aumentou e uma figura emergiu da escuridão. Era Marlene, mas havia algo de diferente. Ao se aproximar, seus olhos estavam cheios de um brilho vermelho, e o sorriso dela não era de alegria. Era malicioso. Ei, Lucas, você sempre foi tão ingênuo. A verdade é que eu não estava desaparecida. Eu fui escolhida. Ela se virou e o som de risos ecoou novamente. Você acha que você está aqui para salvar? Não. Você é o próximo sacrifício. O que eu sou agora e o que fui eram apenas parte de um plano. Lucas sentiu o chão desabar sob ele. Todas as esperanças, tudo que havia lutado para encontrar, quebraram-se como vidro. Você não pode estar falando sério? A dor era esmagadora. Toda a sua vida passada parecia um grande teatro, e sua própria irmã estava no palco como a principal atriz de uma peça macabra. A multidão começou a avançar, os rostos familiares virando-se para Lucas, agora não mais mendigando por ajuda, mas rindo, descontrolados. Venha, Lucas, venha para casa. Eles sussurravam em uníssono. Ele se virou, a mente fervilhando. O que restava de sua vida? A estrada nunca termina. E ele sequer podia distinguir quem eram os monstros agora. A única certeza era que estava rodeado pelos que achava conhecer, e a verdadeira luta, que se desenrolava em seu interior, acabou de começar. A multidão se agitou, rindo de um jeito que fazia o estômago de Lucas revirar. Ele estava cercado por rostos conhecidos, mas cada um deles tinha um brilho gelado nos olhos. A sensação de estar ali, preso, paralisado, era esmagadora. De repente, um eco de vozes rompeu o caos. Cuidado, Lucas. A verdade é mais profunda do que você pensa. Lucas se virou, os olhos arregalados. Era o velho Joaquim, o mecânico da cidade. Aqueles olhos sábios e cansados. Não confie neles. Ele continuou, mas a multidão já começava a silenciá-lo. Você tem que descobrir a verdade antes que seja tarde. Então, antes que Lucas pudesse entender, um grito profundo cortou o ar. A luz azul começou a pulsar de forma frenética. As faces ao redor pareciam se contorcer, caricaturas de dor e raiva. Em um segundo, tudo ficou em silêncio, como se o mundo tivesse parado. O xerife moveu-se rapidamente, seus olhos brilhando, e um movimento brusco cortou a tensão. Silêncio! Ele ordenou, e a energia no ar mudou. A luz oscilou. Então, como se um portal estivesse se formando. Lucas olhou petrificado enquanto a luz se concentrava em uma pessoa. E quando ela finalmente emergiu, seu coração disparou. Era seu pai, longínquo e perdido, com um olhar severo que revelava o que ele temia. Lucas! A voz dele era um sussurro gelado. Você deveria ter ficado longe da estrada. Eu sou o que você realmente está buscando. A história não está completa sem mim. As revelações esmagaram Lucas.
O que ele pensou ser uma reunião de almas perdidas se tornava uma cena onde segredos terríveis se espalhavam como veneno. A presença de seu pai mudava tudo. O que ele tinha para dizer? Quais verdades estavam escondidas no passado? E a pergunta que martelava na mente dele: o que realmente havia acontecido naquela estrada? O mundo girou ao redor dele. O xerife parecia ameaçador, e seu pai apareceu em meio a risadas cruéis. Você deveria ter ficado longe da estrada, proferiu. A voz dele uma mistura de desapontamento e desprezo. Lucas estava confuso, perdido. Como aquilo era possível? Então, tudo mudou em um segundo. Uma explosão de luz branca como o sol iluminou a cena, ofuscando tudo ao redor. Os gritos da multidão se transformaram em um eco ensurdecedor, como se a própria estrada estivesse se revolvendo, e a luz lhe trouxe uma visão aterradora. Marlene, seu sorriso agora um contorno sombrio, levantou-se e começou a dançar, cercada por um halo azul vibrante. Não é apenas você, Lucas, seu pai disse, e a expressão dele era a mais fria que ele já vira. Marlene e eu temos algo em comum. Quando as palavras saíram de sua boca, uma revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. A imagem se desfez, e em seu lugar, uma luz pulsante revelou o verdadeiro horror. Cada um das figuras ao seu redor, cada voz cruel, era uma parte dele. A conexão era mais profunda do que ele poderia imaginar. Então, enquanto o caos aumentava, tudo girou em um frenesi. Marlene começou a rir, uma risada cheia de prazer, mas tão fria quanto a morte. Você é o último, o elo que falta. Seu sangue foi escolhido, ela gritou, com um brilho insano nos olhos. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés e a sensação de que tudo estava prestes a se desmoronar. Corra! O velho Joaquim gritou, mas Lucas já estava paralisado, perdido em meio a uma tempestade de emoções. Ele percebeu que a verdade nunca foi apenas sobre encontrar sua irmã. Era sobre o legado de dor que corria em suas veias, e enquanto a luz se intensificava, a única pergunta que ele conseguia fazer era o que aconteceria quando tudo isso acabasse. O mundo girou ao redor dele. O sheriff parecia ameaçador, e seu pai apareceu em meio a risadas cruéis. Você deveria ter ficado longe da estrada, proferiu. A voz dele, uma mistura de desapontamento e desprezo. Lucas estava confuso, perdido. Como aquilo era possível? Mas antes que pudesse processar tudo, uma explosão de luz branca, como sol, iluminou a cena. A sensação de movimento parou. Lucas teve um vislumbre de uma figura encapuzada, emergindo da luz, uma sombra que não deveria estar ali. O choque foi instantâneo. A figura parou diante dele e o capuz caiu, revelando o rosto de uma mulher que ele conhecia bem. É você? Lucas sussurrou, os olhos arregalados. Era Gabriela, sua antiga namorada, desaparecida há anos, que ele nunca soubera que era parte disso. A dor no peito aumentou. Como você está aqui, Lucas? Ela gritou, a voz cheia de urgência e medo. Você precisa entender. Eles estão usando você.
Nesse momento, todo o riso da multidão se transformou em gritos desesperados. Todos os olhos agora estavam focados em Gabriela. Mentiu para você, Lucas. Ela é a verdade oculta desse ciclo, e você sempre esteve no centro disso. O sheriff rugiu, e o caos começou. As sombras se agitaram enquanto a luz pulsava. Não, não, Gabriela, é mentira! Lucas se sentia perdido. O vínculo com ela foi arrancado, e agora tudo o que ele acreditava estava em ruínas. Corra! Não confie neles! Não confie em mim! Ela gritou, mas antes que pudesse terminar, uma sombra se lançou para ultrapassá-la. Um movimento rápido. E então todos os rostos conhecidos se tornaram ermos e vazios. Lucas não sabia quem mais acreditar. O que mais estava escondido. A mentira era mais profunda do que ele poderia imaginar. E enquanto o pânico crescia, a pergunta que ecoava em sua mente se tornava mais clara. O que ou quem ele realmente era? Lucas estava paralisado. O que mais estava escondido? Enquanto luz e sombra se entrelaçavam em um frenesi, o rosto de Gabriela se iluminou com uma verdade devastadora. Lucas, escute, eu fui a escolhida antes de você. Eles me enganaram para que você vivesse isso. A multidão se agitava. Os rostos distorcidos se tornaram uma onda de desespero. O xerife avançou, trazendo as sombras consigo. Ela mente, sempre mentiu, ele gritou, mas Lucas não conseguia desviar o olhar de Gabriela. Algo dentro dele se despedaçou. É verdade, meus pensamentos me levaram embora. Eles se alimentam de nós. A voz dela ecoava, entrecortada por um pavor que Lucas sentia nos próprios ossos. Lembrou-se de todos os momentos que passaram juntos, as promessas sussurradas na escuridão da cidade. Mas isso era insuportável. E então, uma tremulação no chão fez Lucas hesitar. Um apagão instantâneo. A luz branca se desfez e uma sombra emergiu de um canto escondido. Aquela figura encapuzada que parecia se arrastar. Marlene não! Vacilou a sombra. E quando o capuz caiu, o mundo de Lucas desabou. Era ele, o jovem perdido que Lucas conhecia. Era a sua versão mais jovem, com os olhos cheios de terror. Tentei mudar! Gritou o menino, cobrindo o rosto como se quisesse proteger sua essência. Eu não queria! É tudo uma mentira! Os olhos de Lucas se arregalaram. O horror transbordava. O peso da verdade caiu como um abismo. Você é o que ficou aqui, ele sussurrou, enquanto o xerife observava com um sorriso vitorioso. A revelação o paralisou. Afinal, quem eram eles? A estrada nunca terminou. Mas e se ele também estivesse preso? O que poderia fazer para mudar o destino, agora que a verdade se apresentava em forma de um garoto em agonia? E a pergunta finalmente ecoou em sua mente, como um grito. O que sou eu, se não um pedaço de tudo que ficou para trás? Lucas olhou nos olhos do menino e tudo fez sentido. A verdade era uma espada afiada, cortando as ilusões que amarravam todos ali. Ele ergueu a cabeça, sentindo o peso de gerar uma nova realidade. Se eu sou parte deste ciclo,
Então eu escolho quebrá-lo. Sua voz ecoou, firme, ecoando uma coragem que não sabia que tinha. O sheriff, marionete de suas próprias mentiras, esbravejou. Você não pode fazer isso. Mas as sombras começaram a tremular, perdendo força. Lucas não estava mais sozinho. Juntos, vamos quebrar essa maldição. As vozes dos desaparecidos se uniram ao clamor do garoto, um coro de libertação. Marlene e Gabriela estenderam as mãos. E em um impulso Lucas se juntou a elas. A energia crescia, uma onda de luz pura arrastando tudo ao redor. O chão tremia, como se a estrada quisesse se desfazer. E as sombras estavam finalmente recuando. O xerife gritou, mas foi engolido por um clarão. A escuridão se dissipou. E em um instante, tudo ficou em silêncio. A estrada, as risadas, as mentiras, tudo se desfez, como se nunca tivesse existido. Lucas respirou fundo. Ele estava livre, mas o que isso significava? Marlene sorriu e a imagem dela começava a desaparecer. Lembre-se, a verdade é um filme que nunca para de rodar. Ele se voltou para a estrada vazia. Uma incerteza pairando no ar. O que mais estaria escondido? E ao fundo, uma nova estrada se abria, com possibilidades ainda não descobertas. Não perca tempo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.